sejam muito bem-vindos a mais um CineTime. No vídeo de hoje vamos falar dos filmes em 3D. Se tu tens algum interesse em filmes neste formato, então fica por aí para assistires a este vídeo. Cinema 3D. Para aqueles de vocês que têm estado mais atentos à área do cinema, sabem que nestes últimos anos os filmes em 3D têm aparecido um pouco por todo o lado. Desde 2009, em que o filme Avatar estreou nos cinemas com uma versão em 3D, de repente tornou-se uma moda. Mas, como qualquer boa moda, à medida que o tempo vai passando, ela vai se desvanecendo. Apesar deste formato já não ser uma coisa propriamente recente, pois o 3D já existe há algumas décadas, foi em 2009, com o lançamento do filme Avatar nos cinemas com uma versão em 2D e em 3D, que fez com que esta moda voltasse a vir ao de cima. A partir daí, com o sucesso que o filme teve em 3D nos cinemas, eis que todos os outros estúdios quiseram ir atrás e era praticamente obrigatório qualquer grande blockbuster que veio a seguir ao Avatar tinha que ter uma versão em 3D. Fosse para ver no cinema ou mais tarde até para ver em casa. Mas foi exatamente a partir daí que os problemas começaram a aparecer uns atrás dos outros. Os filmes em 3D começaram-se a tornar uma autêntica pandemia porque toda a gente queria fazer filmes em 3D. O pior é que nem toda a gente tinha orçamentos para os poder fazer dessa maneira e na maior parte dos casos os supostos efeitos em 3D acabavam por ficar assim uma coisa um tanto ou quanto farsola. Aquilo que acontece na realidade é bastante simples. Um filme, para poder ficar com um 3D decente, tem que ser gravado com câmaras em 3D nativo. O que acontece é que, obviamente, se vocês não estiverem a gravar um filme com este tipo de câmaras, o efeito pretendido não vai ser aquele que vocês estão à espera. Como se isto ainda não fosse mal o suficiente, no mundo existem apenas 3 ou 4 câmaras que filmam em 3D nativo e, como é óbvio, a procura é grande, mas a oferta é muito pouca, logo nem toda a gente vai conseguir agarrar estas câmaras para fazer o seu filme. Vai daí a maioria das produtoras continuaram a usar câmaras em 3D para gravarem os seus filmes, mas depois na pós-produção tentavam incluir efeitos em 3D que normalmente eram feitos de maneira artificial. Logo, o resultado não ia ser o mesmo se fossem comparados com os filmes que eram gravados realmente em 3D. E claro que na maioria dos casos a coisa acabou por dar barraca. É que nem sequer é preciso vocês terem grandes conhecimentos na área do 3D para conseguirem ver as diferenças entre aqueles filmes que são realmente gravados em 3D e aqueles que tiveram o seu 3D trabalhado na pós-produção. Existe apenas um pequeníssimo número de filmes em que essa prática acabou por dar algum resultado, como digamos, por exemplo, o filme Titanic. Como muitos de vocês devem saber, este filme estreou em 1997 nas salas de cinema apenas em 2D, nunca tinha tido uma versão em 3D, a não ser agora que também, por causa dos 100 anos do afundamento do navio, eles decidiram fazer em pós-produção o 3D para este filme para poder ser exibido no cinema neste formato. Mas existe uma diferença entre estes filmes que resultaram bem em 3D feito na pós-produção e os outros. É que no caso do filme Titanic eles demoraram mais de um ano a tentarem meter o filme em 3D, enquanto que os outros, digamos que o 3D é feito em cima do joelho. Eles não têm grande cuidado e metem apenas ali um ou outro efeitozito apenas para enganar o espectador, que é para a pessoa quando está a ver o filme dizer assim: epá, aquilo parece que vem diretamente a mim dentro da sala de cinema, quando na verdade muitas das vezes é apenas ilusão de ótica. Vocês sabem como é que isto funciona no mundo dos negócios. Para os estúdios de cinema conseguirem arrecadar mais uns dinheiros com a desculpa de que os filmes que lançavam nos cinemas eram em 3D, tentaram forçar este formato 3D farsola para cima das audiências. E foi assim que o entusiasmo por parte das audiências para verem filmes neste formato começou a decair, depois das pessoas começarem a ver que algo estava ali mal, porque elas tinham pago extra para ver um filme em 3D no cinema e quando o filme chegava ao fim tinham existido apenas 2 ou 3 cenas que usufruíam desse formato e o resto do filme era praticamente igual. Agora sejamos realistas, no caso de muitos desses filmes a coisa não passava de publicidade enganosa apenas para os estúdios conseguirem arrecadar o tal dinheirinho extra que eles tanto queriam fazer com o 3D. Mas antes das coisas começarem a dar para o torto, juntamente com a moda dos filmes em 3D nos cinemas, eis que as marcas também começaram a tentar fazer o mesmo para o mercado de cinema em casa, ou seja, começaram a ser feitas televisões em 3D,
vídeos que lessem filmes em 3D e, claramente, os filmes lançados em 3D para serem vistos em casa. Se aliarmos também a isso o facto de ter sido nesta altura que começaram a aparecer as TVs em alta definição, os leitores de filmes em alta definição e, obviamente, os filmes em alta definição, as pessoas decidiram juntar o útil ao agradável e começaram a comprar em massa este género de equipamentos para usufruírem destas novas tecnologias em sua casa. Mas é claro que a maioria foi ao engano, pois quando chegavam em casa e metiam o suposto filme em 3D na gaveta do leitor, supostamente de 3D também, para verem na sua TV 3D, as pessoas acabavam por ver, espera aí, afinal de contas há aqui alguma coisa que não funciona, porque como nas salas de cinema a maior parte dos filmes não dava sequer para notar o mínimo desses efeitos. Era como se as pessoas tivessem comprado gato por lebre porque o filme dizia 3D e depois afinal de contas de 3D tinha muito pouco ou mesmo nada. Como é mais que óbvio, isso originou o desagrado completo por parte dos consumidores que sentiram-se obviamente enganados e foi aí que começou o início do fim de todos os aparelhos em 3D das prateleiras das lojas, fossem filmes, fossem leitores em 3D ou mesmo as TVs em 3D. Aliás, se vocês forem reparar bem, hoje em dia já é muito difícil vocês conseguirem encontrar TVs em 3D à venda nas lojas. Ainda se vocês repararem, nos tempos que correm são cada vez menos os filmes que são lançados em formato 3D nas salas de cinema, porque as pessoas de certa maneira também se fartaram um pouco, não só de serem enganadas, mas também do formato, e preferem até mesmo voltar a ver os filmes em 2D. Por isso não se admirem se vocês quiserem ir ver um filme em 3D nos próximos tempos e tiverem muito pouca escolha. Eu acho que se as coisas tivessem sido feitas como deve ser, o 3D ainda estava aí para as curvas e as pessoas ainda iam usufruir deste formato durante muito mais tempo. Mas nós já sabemos como é que é a ganância humana, não é? As produtoras queriam tanto fazer dinheiro à custa daquilo que acabaram por exagerar e acabaram por destruir um formato que se poderia ter mantido durante muito mais tempo e acabou por ir pelo ralo abaixo. Por isso, eu acho que daqui a mais 1 ou 2 anos, os restolhos que ainda existem desses formatos aí nas prateleiras das lojas ou filmes que ainda são lançados neste formato nos cinemas vão acabar por desaparecer, até que uns anos mais tarde a tecnologia volte a ser posta em prática, quem sabe até de maneira bem melhor e que faça com que ela se mantenha durante muito mais tempo. E vocês, o que é que acham deste tema? Acham que o 3D ainda está aí para as curvas ou nem por isso? Digam de vossa justiça como é costume, aqui em baixo na zona dos comentários. E assim terminamos mais um vídeo. Muito obrigado por terem assistido e por continuarem aí desse lado do ecrã. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido do vosso interesse. Um grande abraço a todos e sem mais nada para dizer, vou-me despedir até ao próximo vídeo e corta para este.